Bom, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre culpa e reparação, sobre culpa e expiação na visão sistêmica. Então, antes de mais nada, vamos definir culpa, né? Culpa é quando eu assumo um lugar, eu assumo uma responsabilidade, papéis que não são meus. Ou às vezes eu assumo papéis que são meus e me excedo a esses papéis, a fim de me afirmar, a fim de me validar, de me fazer ser visto. São vários os motivos, né? Que inclusive a gente já falou bastante aqui sobre essas questões no podcast. E é esse excesso, esse excedente que a gente chama de culpa. Então, existe culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa consciente é aquela que eu erro, né? Existe um erro. E eu vejo esse erro, eu reconheço. Todo erro exige uma reparação. E existe a culpa inconsciente. E eu gosto de dividir essa culpa inconsciente em dois tipos. Às vezes, eu faço algo para alguém ou contra alguém, mas não necessariamente contra outra pessoa, e sim ao meu favor. É quando eu ajo necessariamente para me manter, para manter a minha integridade, para manter a minha dignidade. O outro tipo de culpa inconsciente é uma herança, uma memória. É a minha maneira de honrar algo que foi negado, que não foi visto, que não foi assumido dentro do meu sistema familiar, dentro do sistema que eu pertenço. Então, também falando desse sistema, existem pessoas em cada geração que têm uma tendência maior de identificação, de se identificar com as vítimas, de se identificar com os agressores, né, com os vilões. E a essas pessoas, né, cabe o papel da reparação, da expiação. E aí eu lembrei no caso de uma constelação em que a filha, né, de um casal que tinha, que nessa família existia um aborto, né, havia sido provocado um aborto, ela entrou em depressão, como se ela dissesse ao irmão que foi abortado, né, eu sigo você. Ou seja, a ela coube a identificação com esse irmão que foi negado, né? Que não foi visto. E aí cabe a ela reparar, devido a essa identificação que ela teve. Essa culpa, né? Coube a ela essa expiação. Um outro caso que eu lembrei aqui de uma moça que a avó dela não teve filhos, né? Porque assim que ela casou, não teve filhos com esse marido, né? Assim que ela casou a primeira vez, o marido faleceu. E ela amava muito esse marido. Logo após esse episódio, ela conheceu o avô dessa cliente
E aí teve filhos, né? Teve os seus filhos. Mas essa moça se identificou com o sofrimento dessa avó, que perdeu esse primeiro marido, que amava muito. E aí ela não conseguia levar à frente nenhum relacionamento, né? Então, sempre que ela conhecia alguém que ela amava muito, algo acontecia. Ou ela deixava, ou essa pessoa deixava ela. E ela só se permitia viver relacionamentos por algum tempo com pessoas que ela não tinha uma ligação tão forte, que ela não amava tanto. Esses foram os casos que eu lembrei sobre essa reparação de uma culpa inconsciente, né? Uma culpa herdada. Muitas vezes também isso costuma acontecer. Teve um caso de uma cliente que ela não se permitia, vamos colocar aqui entre aspas essa frase, tá? Porque era um movimento inconsciente, mas baseado nas escolhas que ela fazia, né? Então é por isso que a gente fala sobre isso, sobre essa permissão, sobre essa autorização que a gente mesmo se dá. Mas ela não se permitia ter sucesso na vida, ganhar bem. Eu lembro que ela dizia assim que ela tinha muitas barreiras para crescer na empresa que ela estava, assim. Ela sentia muita culpa por ganhar muito dinheiro, né? Essas barreiras eram apenas dentro dela, né? Então ela tinha aquele sofrimento, ela sentia culpa por ela estar sendo bem-sucedida, por ela ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque a felicidade dela, ela via como se fosse um fardo para as outras pessoas da família que não tinham uma boa condição financeira. E ela da família foi a que conseguiu vencer, foi a que conseguiu ter sucesso, prosperidade financeira. Então, ela sentia muita culpa, a felicidade para ela era um fardo. É como se ela dissesse assim, eu não posso ser feliz sendo que os meus pais estão sofrendo, a minha família está sofrendo. Então, não é permitido a mim ser feliz, né? Então, assim, isso ela só conseguiu perceber a partir de muito autoconhecimento, de uma portinha que abre para dentro, sabe? Na terapia. E aí vem uma definição nas constelações sistêmicas chamada de má consciência e de boa consciência. O que é que diz a boa consciência? Aqui, quando a gente fala de boa ou má, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor. A gente está falando do que do que vai em direção aos interesses do sistema, do equilíbrio do sistema e o que vai contra esse equilíbrio. Apenas isso. Vou explicar. A boa consciência, ela diz respeito ao seguinte: existem essas identificações, essas pessoas que se identificam, né, com aquilo que outras pessoas não assumiram, negaram dentro do meu sistema, dos meus antepassados, né? E a essas pessoas cabe uma boa consciência. O que é? Em cada geração essa pessoa, cada um da geração vai se identificando com essas culpas e cabe a elas essa reparação, a expiação. Então elas sofrem, elas se sacrificam, né? Como o caso dessa neta, como o caso da irmã, né? Que perdeu o irmão, enfim. E para que isso acontece? Para que essa culpa, esse acontecimento, essa situação, essa pessoa seja vista, seja honrada, seja reconhecida e validada no meu sistema. Porque dentro dos sistemas familiares existe uma lei, que eu já falei até aqui no podcast também, chamada Lei do Pertencimento, que diz o quê? Que tudo e todos têm o seu lugar. Nada pode ser substituído, nada pode ser excluído. Toda exclusão exige uma reparação.
que às vezes vem em forma de sintoma, os vícios, por exemplo. Então, baseado nessa lei do pertencimento, essa pessoa identificada vai assumir essa boa consciência no sentido de equilibrar o sistema, assumindo um sintoma e fazendo com que as outras pessoas do sistema vejam isso, reconheçam isso. São os famosos padrões familiares, né? Aquela família que tem aquele mesmo padrão de relacionamentos, padrão de escassez financeira, né? Vai acontecendo aquelas mesmas coisas, geração após geração naquela família. Um outro dia a gente pode falar sobre a questão dos segredos, né? Tudo aquilo que é excluído dentro da família. Vamos falar sobre isso depois. E aí a gente tem a má consciência. O que é a má consciência? A má consciência é quando eu compreendo que existe isso, eu tenho uma forte tendência a me identificar com aquilo, porém eu não quero assumir. Conscientemente, né, quando eu posso olhar para aquela situação, para aquele padrão, honrar e reconhecê-lo, eu vou escolher. Às vezes a gente acha que não, mas é possível. Assumir ou não aquela culpa. Assumir ou não aquela expiação. E isso, inevitavelmente, fatalmente, vai causar um desequilíbrio dentro desse sistema, porque ele vai ter que aprender a trabalhar sobre outra consciência. Essa pessoa ela vai chegar e vai dizer assim: eu vejo isso, mas eu entrego para quem é de direito isso. Eu fico só com o que é meu. E eu deixo para você o que é seu. Mas numa constelação a pessoa vai lá, identifica onde é que está aquela questão, de quem é aquela questão e entrega para aquela pessoa, né? Ou reconhecendo, ou seja, incluindo novamente no sistema. Então eu vejo, eu honro e eu fico só com o que é meu. A partir daí, o que é que vai acontecer? As coisas elas vão precisar se movimentar, porque a consciência desse sistema, dessa família, vai se modificar. E a partir da má consciência dessa pessoa, é que os padrões vão mudar. Eu quero ir por outro caminho, e aí eu levo a minha família para um outro caminho. Porque o fato de eu não assumir aquilo vai trazer consequências, né? É por isso que eu disse que a pessoa tem padrões na família de escassez financeira, por exemplo. Então, a partir daquela decisão daquela pessoa, né, de ver, de incluir aquilo no sistema e de entregar para quem pertence, a família vai precisar aprender a viver sob uma nova consciência. Agora, a consciência da prosperidade, da abundância financeira. E isso vai levar algum tempo até a pessoa entender que é preciso agir de uma nova maneira. É preciso agir de acordo com essa nova consciência. Por exemplo, o caso dessa paciente que não se permite ser feliz, que sente culpa pela felicidade, que a felicidade é um fardo. Então, ela precisa, antes de mais nada, internalizar isso, absorver. Primeiro, ficar só com o que é dela, né? Não assumir essa responsabilidade pela infortúnio dos outros, da família, né? Eu fico só com o que é meu, então eu quero esse sucesso, eu lutei por isso. O meu sucesso não necessariamente vai fazer com que você seja infeliz. A minha felicidade não é uma afronta a vocês. Mas isso é difícil. É muito difícil que a pessoa primeiro internalize, que a pessoa compreenda, não é culpa sua. Você não precisa reparar isso, você não precisa se sacrificar. Essa é a má consciência.
Leva tempo, né? É difícil, só quem passa por isso sabe. E aí depois que ela internaliza, ela vai aprender a funcionar na vida de uma forma diferente, né? Criar novos padrões de comportamento. Que é a expiação? A expiação é a reparação de um erro através do sacrifício, da anulação, da aniquilação. Mas, baseado no que a gente conversou aqui, o que é que a gente precisa fazer? Antes de mais nada, eu sempre gosto de perguntar aos clientes na terapia, né? Em um determinado momento eu percebo que aquilo ali não é do paciente, não é do cliente, aquela queixa não é dele. Queixa é de outra pessoa, não diz respeito à vida dela, ela está assumindo algo que não é dela. Muitas vezes ela nem sabe por quê. Às vezes, como eu falei sobre o outro tipo de culpa inconsciente, né? Às vezes eu estou fazendo algo para a minha integridade, não contra ninguém, mas a favor de mim mesmo. E como isso é difícil às vezes, né? Então a gente deve perguntar, antes de mais nada, é culpa minha, né? Quer dizer, eu devo assumir isso? E depois a gente deve perguntar, a quem pertence isso? E entregar. É fácil? Não, não é fácil. Né? Exige uma boa terapia, exige muita firmeza, coragem, né? Para assumir essa má consciência, que não é má, não tem nada de certo ou errado, né? É só um termo, mas às vezes é necessário. Então a gente deve fazer esse questionamento a todo momento. Eu devo assumir isso a esse nível? Que às vezes eu tenho que assumir, mas não é esse nível. E aí eu lembrei de um fato que aconteceu comigo, experiência própria, né? Esse final de semana o Benício, meu filho, esteve doente. E aí eu precisei dar a ele um remédio, um antibiótico muito ruim. A gente sabe quanto é ruim, né? E aí eu tentei dar esse antibiótico para ele umas 3 vezes e ele cuspiu tudo. A princípio, o que é que eu senti? Eu senti muita raiva, né? E antes de mais nada, essa raiva, quem tiver dúvida, pode voltar a um episódio, né? Que é o episódio do problema não é você, sou eu. Essa raiva eu não direcionei ao meu filho, mas eu me voltei para mim. Que raiva é essa? Por que eu tô com raiva? Então, a princípio, eu tive muita raiva. Por quê? Porque eu assumi que eu precisei constatar, a partir daquilo, que eu não podia fazer tudo o que eu queria fazer. Que eu não tinha o poder que eu achava que tinha com ele. Então, a minha raiva foi a partir dessa constatação. Eu não consegui fazer ele tomar um remédio. E aí, logo depois, veio a culpa. Por quê? O pensamento que veio à cabeça é, meu Deus, eu não consigo fazer ele, um menino de 3 anos, tomar um remédio. Que tipo de mãe sou eu? Né? Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa. É por isso. Por quê? Porque nós, como mães, como pais em geral, né? A gente assume um poder que não nos cabe. Logo depois que veio todos esses sentimentos, aí eu me voltei para mim mesma. E aí eu disse, eu fico com o que é meu. Eu entendo que eu só posso ir até aqui, esse é o meu limite com o Benício. Daqui para lá é com ele. E aí eu pude abrir mão disso. Eu fiz o que eu pude
e eu fico com o que é meu. Só com o que é meu. Né? É um outro exercício que a gente pode fazer. Vamos ficar só com o que é nosso? Que tal? Boa semana e até o nosso próximo episódio. Tchau!